que a gente basicamente hoje conseguiu produzir foram todos os celeiros, né? Todos os lugares onde estão os graus de liberdade da gravitação. Então, os graus de liberdade da gravitação estão espalhados na conexão de spin e na Filbin. A conexão de spin tem o seu field strength, que é a curvatura, a Filbin tem seu field strength, que é a torção. Ainda não demos uma interpretação geométrica, mas não é difícil também, pela álgebra das derivadas covariantes, fica claro, né? Quando a gente escreve, vamos a trabalhar um pouquinho essa relação, mas fica claro que essa relação já está me dizendo qual é a interpretação geométrica. Fica claro o seguinte: o que significa comutar duas transformações? Significa que eu vou fazer uma transformação num parâmetro e depois outra transformação com outro parâmetro. Então, se eu fizer a transformação com o parâmetro 1 em cima do parâmetro 2, então eu estou fazendo isso e depois estou fazendo isso. Menos a transformação com o parâmetro 2, com a transformação do parâmetro 1. Esse termo aqui está me dizendo que, se houver torção, essas duas operações não comutam. Translado de um parâmetro, translado mais um pouco. Depois, se eu faço a transformação inversa, eu traslado a primeira parte e a segunda parte, e essas duas coisas. Se eu fizer isso e isso, então se eu fizer isso e isso, sobra alguma coisa. Sobra aí uma pequena translação a fazer. Então é isso que a torção está dizendo. A torção está dizendo que, se eu deslocar um vetor numa direção e depois esse vetor nessa direção, ou se eu fizer o contrário, se eu pegar o vetor e deslocar nessa direção e depois descer, eu não vou fechar o paralelogramo. Se não houvesse torção, eu faria isso, isso. Ou se eu fizesse isso, isso, eu voltava ao ponto de partida. Com torção eu faço isso e isso. Depois, quando eu fizer isso e isso, eu não fecho. Então a torção está ligada a esse ponto. E a curvatura está ligada a uma rotação. Aquela relação dessa derivada fica mais clara. Se eu pegar essas duas derivadas covariantes, o que eu estou ganhando aqui é uma R em AB sigma B. O que sobra daqui? Uma rotação. Ou seja, se eu faço isso e faço isso, depois faço isso e faço isso, eu chego aqui. Meu vetor sai daqui assim, aí transporto ele para cá. Quando ele chegar aqui, ele está rodado. Então, depois que o vetor completa um ciclo completo, ele volta com esse gerador atuando em cima dele, ou seja, há uma rotação. Então, quando eu transporto o vetor ao longo de um circuito fechado e vou mantendo sempre ele com um ângulo constante, tangente à curva em cada ponto, quando ele volta do ponto inicial, ele está rotacionado. Isso é o efeito da curvatura. Isso dá uma coisa chamada grupo de holonomia, que é o subgrupo do grupo de estruturas discutidas. Então, essa relação aqui ela tem uma interpretação geométrica muito forte. A torção, ela mostra que translações não são comutantes. Duas translações convariantes não são comutantes. E o fator de não comutatividade é a torção. Então, a interpretação geométrica é que a torção ela não fecha o paralelogramo. E a curvatura, a interpretação geométrica é que, se eu não tenho torção, eu fecho o paralelogramo. Então, quando eu pegar esse vetor, eu vou trazendo ele assim, por esse paralelogramo, vou trazendo ele sempre mantendo o ângulo constante. Quando ele voltar aqui, ele está rotacionado. Ou seja, se fizer a mesma coisa, se eu pegar esse vetor, ele está aqui, aí eu vou mantendo ele sempre constante a curva. Eu vou trazendo ele, em cada ponto ele é constante a curva. Quando ele chegar aqui, ele está rotacionado. Então, esse parâmetro de rotação expressa a curvatura. Então, isso dá uma origem a um grupo interessante que é muito usado muitas vezes em sistemas de compactificação, chamado grupo de holonomia. Então, vamos interpretar um pouquinho melhor. Mas quem quiser ver uma interpretação, o melhor lugar para ver a interpretação geométrica da torção
E da curvatura é aquele livro que eu passei para vocês, o De Sábado e Gasperini. Tá, no De Sábado e Gasperini está bem clara essa questão do paralelograma que não é fechado. Eu não quero insistir muito nisso, porque eu não quero insistir muito na questão da geometria, não. Eu quero insistir mais na questão do livro. Como isso aí está bem feito no livro, eu prefiro deixar o livro resolver isso para vocês. Basta vocês lerem que vocês vão entender. Está facílimo lá no livro. Então, o livro serve para isso, né? Para a gente consultar as coisas que estão bem feitas nele. Então eu não vou insistir muito nisso, vocês podem ler qual é a interpretação geométrica da torção e da curvatura no livro do De Sábado e Gasperini. No livro do Landau-Lifshitz, de teoria de campo, onde tem gravitação, ele não faz com torção, ele faz tudo sem torção. Então ele interpreta bem a curvatura. Dá para ver que a curvatura está associada ao ângulo de rotação do vetor ao longo de um circuito fechado. Mas no Gasperini e De Sábado, ele insiste bem na questão da torção. Então vale a pena vocês darem uma olhada lá, tá bom? Deixa isso lá. No Blagojevich também. O Blagojevich também dá uma interpretação e dá uma tensão boa à torção. Então vocês podem olhar. Então tem material bom para vocês olharem isso. Mas a interpretação geométrica eu quero dizer é essa. A torção, ela mostra a não comutatividade das derivadas covariantes. E a curvatura mostra também a não comutatividade, mas a não comutatividade está associada a uma rotação. Como se a álgebra de derivadas covariantes me dá isso. Duas derivadas covariantes de Lorentz local estão me dando, na verdade, uma rotação. Então, o papel de duas derivadas, a álgebra, quer dizer, o comutador, uma transformação vezes a outra, depois trocando a ordem, menos a primeira, menos a segunda pela primeira, acaba dando uma rotação. Nas translações, a álgebra se fecha. Duas translações dão uma translação, mas justamente a torção mostra que isso faz com que os paralelogramas não se fechem. Então, tudo bem. Na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouco mais, nós vamos já chegar na ação da gravitação, vamos ver já como é que a gente chega na ação de Einstein e Wilber, e vamos começar a tirar as equações de movimento. Vamos tirar a equação de movimento da Fibay e vamos discutir um pouco. Bom, eu vou começar com essas duas relações aqui, para mostrar para vocês que a torção é um elemento decisivo para manter uma independência entre a conexão do spin e a Fibay. Esse campo de gauge da simetria de Lorentz local e esse campo de gauge da simetria de transformação geral de coordenadas, eles só são independentes se houver torção. Se não houver torção, o formalismo vai fundindo com um só. E aquilo que o spin fazia, que é justamente como o grupo de Poincaré comunica, como eu falei com vocês no início da aula de hoje, o setor de rotações de Lorentz, atuando nos geradores das translações, no grupo de Poincaré, dão translações. Então a translação, a rotação, ela sente a translação, ou a translação sente a rotação. A translação, que é o PI, ela não é neutra do ponto de vista do grupo de Lorentz local. Então ela tem uma carga de Lorentz. Então é por isso que a gente consegue comunicar esses dois campos de gauge. Então, ou eu faço uma física para conexão de spin, ou eu faço uma física para Fibay, se não houver torção. Agora, quando houver torção, não tem jeito. Os dois são graus de liberdade independentes. E aí eu tenho uma teoria de gravitação mais rica. A questão é a gravitação de Einstein, que é a raiz de geométrica, quando a gente fala, vamos quantizar o campo gravitacional, quantizar a gravitação. Quantizar a gravitação não significa absolutamente quantizar a ação de Einstein. A ação de Einstein é uma visão muito particular da gravitação. A ação de Einstein é excelente, mas a ação de Einstein ela não contempla algumas coisas. Ela não contempla, por exemplo, a matéria fermiônica. Então, é uma visão muito limitada da gravitação. Ela é muito boa para muitos aspectos. Macroscopicamente, ela resolve uma série de problemas. Ela dá colapso gravitacional, ela leva ao buraco negro, ela mostra precessão triede de mercúrio, ela mostra redshift gravitacional, ela mostra desvio da radiação do campo gravitacional. Então a ação de Einstein é muito rica em muitos aspectos. Mas agora, o que é uma teoria quântica da gravitação? Hoje está claro que não é quantizar a ação de Einstein. A ação de Einstein, por exemplo, ela não leva em conta a expansão acelerada do universo. Então esse dado está fora da ação de Einstein, mesmo macroscopicamente. A gente sabe que já tem coisas que dizem que a ação de Einstein é uma primeira voltagem, mas ela é incompleta, como uma teoria de gravitação, mesmo macroscópica hoje. Claro que ela é muito boa. Né? Por exemplo, matéria escura. Né? Os desvios
né, das curvas de rotação de galáxia, né, a ação de Einstein também não contempla. Então a gente já tem testes hoje que mostram que a ação de Einstein é incompleta. Agora a questão é, quando eu vou quantizar a gravitação, quais são os graus de liberdade fundamentais que eu vou quantizar? Será que é só Filbin? É a conexão de spin? Quais são os termos que eu vou colocar? Como é que vai ser a minha ação? Como é que eu posso tentar escrever de uma forma mais geral possível uma ação que possa descrever uma gravitação quântica? Então, o que é a gravitação quântica? Eu tenho que buscar os graus de liberdade na conexão de spin, na torção. Então, hoje, na torção, na Filbin, hoje a gente sabe que existem várias abordagens de uma possível teoria de gravitação. Uma delas, a rainha de todas, é a teoria de cordas. Depois nós temos a Loop quantum gravity, temos a gravitação de Horava-Lifshitz também. Então a gente começa a ter uma série de possibilidades distintas para quantizar a gravitação. Qual é a melhor teoria? Ainda não temos uma prova. A que mais avançou do ponto de vista dos princípios mais fundamentais da teoria quântica de campos é a teoria de cordas, porque a teoria de cordas parece ser aquela teoria que consegue dar uma teoria quântica de gravitação o mais melhor comportada possível na região do ultravioleta. Ou seja, ela consegue produzir uma teoria quântica de gravitação que é ou renormalizável ou finita. Então já é um grande passo. Agora, Horava-Lifshitz, que bombou aí na literatura a partir de 2009, a Horava-Lifshitz, ela é uma boa abordagem, ela traz uma gravitação renormalizável, mas ela parte do pressuposto que no limite em que a gravitação é quântica e renormalizável, eu perco a simetria de Lorentz. E aí também pode ter alguns problemas de uns modos não físicos ali. A tese do Bruno, né? O Bruno vai defender a tese agora dia 4 de dezembro. A gente trabalhou bastante essa questão, a gente tentou entrar bem no detalhe da Horava-Lifshitz e a gente encontrou que tem alguns, não estamos dizendo que está errado absolutamente, mas a gente encontrou que tem alguns problemas que têm que ser melhor compreendidos. Então, Horava-Lifshitz, do ponto de vista da quantização, a gente encontra que ali tem alguns modos não físicos que podem detonar em ghost, não é tão simples assim. Mas ela é uma proposta também, uma teoria quântica de gravitação. Então hoje a gente está vendo o que é a gravitação quântica, afinal de contas. Né? A gravitação quântica, será que é uma gravitação no espaço não comutativo? É cordas, é loop quantum gravity, é Horava-Lifshitz. Então toda a questão da gravitação, hoje está claro que a gravitação quântica não é quantizar o padrão de de Einstein. Isso foi só uma tentativa inicial. Tem a questão da constante cosmológica, tem a questão da matéria escura, tem a questão da energia escura e outras questões. Você disse que tem 28 teorias de eletromagnetismo. Quantas teorias de gravitação? Olha, que a gente conheça assim, padronizadas, que está no archive, que todo mundo lê quase todo dia, pelo menos hoje 4. Mas já tem mais variantes. Bom, tem a supergravidade também. A própria supergravidade já é uma abordagem da gravitação. Então a gente começou tudo, quer dizer, quem encaminhou? Gravitação de Einstein, depois gravitação por derivadas superiores, a década de 70, teve uma série de tentativas de gravitação por derivadas superiores. Depois chegou-se na supergravidade. A supergravidade passou-se para cordas. Cordas passou para a gravitação de cordas. Depois veio o loop quantum gravity, um approach paralelo. Depois teoria de Horava-Lifshitz e gravitação de espaço não comutativo, gravitação topológica, gravitação por deformação. Por exemplo, Pitsenko, por exemplo, o approach do pessoal tem um approach muito interessante, que é um approach muito algébrico para a gravitação. Você estuda a gravitação quântica, o que é quântico na gravitação são deformações da álgebra de Poincare. Então você deforma a álgebra, ou seja, você introduz flutuações na álgebra. A álgebra é deformada e você espera com isso descrever uma gravitação quântica. Só que esse programa está bem estabelecido para a dimensão mais baixa do que o Pato. Gravitação entrópica. Eu acho que a gente está contando aqui agora umas 10. Não é? O que é a gravitação quântica hoje? Qual é a proposta que tem? O Rodrigo, lá em. Quem é o orientador do Rodrigo? O Rodrigo, lá em Niterói, com o Vitor Otoya. O Rodrigo tem uma formulação também de uma possível gravitação a partir de Young Mills. Ele tem, até foi uma parte da tese do Vitor que a gente orientou. O Rodrigo que orientou essa parte. Ele tinha uma ideia de tentar descrever uma gravitação a partir de Young Mills de uma forma muito mais próxima de Young Mills. Eles estão tentando botar para frente esse formalismo. Então, e tem outros que a gente pode não conhecer. Mas assim, hoje, assim,
já tem uma pluralidade bem substancial de possíveis teorias para descrever a gravitação quântica. Agora, quais são os graus de liberdade fundamentais? A questão é essa. Para nós está claro que a geometria está aqui, a geometria sai da conexão de spin e filmar. E aí esses graus de liberdade eles têm que interagir para ver como é que eles vão induzir a gravitação, certo? Então na aula que vem, então esse mês, quem aí, todo mundo aqui já conhece forma diferencial? Alguém sabe? Alguém não sabe trabalhar com forma diferencial? Você não sabe, você também não é. Então, antes do Eduardo Chileno, o Chileno vai dar 2 aulas nesse curso, o Eduardo Rodrigues, porque ele é muito craque nessa discussão da gravitação de Lovelock, que também é uma outra abordagem da gravitação de Lovelock, que é a gravitação topológica. Então, ele vai dar 1 ou 2 aulas aqui no curso, que é uma coisa que é pouco conhecida até. Mas os chilenos têm uma tradição grande disso no Chile. E é uma teoria bem interessante. Tem muitos aspectos interessantes. Então, ele vai dar 2 aulas para vocês sobre a gravitação de Lovelock. E aí que a gravitação topológica com John Science. É uma abordagem mais topológica para a gravitação. Mas para isso precisa saber um pouquinho de forma diferenciada. Então, provavelmente na próxima aula, se der tempo, em 1 hora eu faço formas diferenciais com você. Formas diferenciais daquele espelho, daquele jeito. Forma diferencial de uma visão bem prática. Aprender a usar. Depois, as questões mais teóricas, mais geométricas, mais analíticas, vocês podem ter até no curso do Sebastião. Mas eu vou ensinar o cara a pegar, saber escrever, fazer cálculo de forma diferencial, saber o produto exterior, saber derivado exterior, saber o lema de Poincaré, aquelas coisinhas. Ou eu faço na próxima aula, ou eu marco uma aula extra para quem precisar, eu dou uma aula longa, 3 horas eu consigo fazer formas diferenciais, porque o Eduardo vai precisar disso. E ele vai fazer uma revisãozinha depois melhor. Mas nas férias, a gente vai fazer os cursos de verão. Então eu vou dar um curso de formas diferenciais para a garotada da iniciação científica. Vou dar um curso bem básico, mas aí eu vou fazer formas diferenciais aplicadas diretamente ao eletromagnetismo. Vou escrever, vou trabalhar todo o eletromagnetismo com formas diferenciais. É bastante simples. É uma coisa muito simples, é um algoritmozinho, mas claro, tem toda uma análise geométrica. É uma questão de geometria diferencial que não é trivial. Estou banalizando, porque o que eu tenho que ensinar a vocês é saber escrever as equações em forma diferencial. Só para finalizar aqui, essas 2 equações que nós escrevemos hoje, então, essa equação que deu para nós essa equação aqui, justamente, pessoal, porque isso aqui tem uma forma, isso aqui em forma diferencial, dmi ômega ni menos dmi ômega mi mais comutador de ômega mi com ômega ni, isso aqui para nós foi o tensor de curvatura. É o field strength de Young Mills do grupo de Lorentz, conexão de spin. Então, essa equação é antissimétrica em ni. Tudo que é antissimétrico é uma forma diferencial. Então, isso aqui é uma 2 formas. Então, essa equação de formas diferenciais, ela vai ser escrita assim. Isso aqui é uma uniforme, é um vetor. Então, essa equação vai assumir essa forma. D ômega mais ômega exterior ômega igual a R. Então, essa equação é isso aqui. Essa aqui é chamada segunda equação de Maurer-Cartan, que é a equação que dá a curvatura em termos da conexão de spin. Então, a gente vai colocar isso aqui em forma, vou ensinar para vocês a trabalhar com as formas diferenciais. E a outra equação, que é a equação da Filbin, que era dmi, né, que é essa equação aqui, dmi é mi, menos dmi é mi, igual, eu estou esquecendo o inicial. Então, essa equação, no fundo, é dmi é mi, mais ômega mi é mi, menos dmi é mi, menos ômega mi é mi. Estou esquecendo isso, tá? Essa equação, isso é uma forma, isso é uma forma, isso é uma forma, isso é uma forma. Essa equação vai poder ser escrita em forma diferenciada assim: dE mais ômega E igual a isso. Então, essa é chamada equação, primeira equação de Maurer-Cartan. Primeira equação de Maurer-Cartan, ela dá a torção como sendo o field strength da conexão de spin, o field strength da filmagem. E a segunda equação de Maurer-Cartan me dá a curvatura como sendo o field strength da conexão de spin. Nós não vamos conseguir. A forma diferencial ela simplifica muito a vida, que a gente vai poder escrever equação para a equação de Maxwell, né? As equações de Maxwell todas, se vocês pegarem todas aquelas DMI, divergência de E, tá? A equação de Maxwell fica assim: D F star
OJ e BF. Isso aqui são as equações de Marx em formas diferenciais. Então, tudo aí dentro, divergência de E rotacional de E, divergência de B rotacional de B. Então, eu vou ensinar vocês, quem quiser nas férias, fazer o curso de formas diferenciais. Vamos fazer uma formulação de campos clássicos em termos de formas diferenciais e vamos aplicar ao caso especial do eletromagnetismo. A gente pode fazer todo o Young-Mills também usando formas diferenciais. O campo de Gauge, então, a relação que me dá field strength, é isso aqui, essa relação aqui. Essa relação aqui é o field strength e a identidade de Young que eu costumo pegar, PF. Ela só pega a parte simétrica. Só pega a parte antissimétrica. Forma diferencial é tensor antissimétrico, objeto antissimétrico, só a parte antissimétrica. Os tensores antissimétricos são os mais importantes no espaço-tempo. Você consegue entender muito a estrutura do espaço-tempo se você conhecer os tensores antissimétricos no texto. Os tensores simétricos, eles são menos, eles deixam passar mais coisa que você não vê. O tensor antissimétrico capta tudo, todos os detalhes do espaço-tempo. Então, as formas diferenciais são importantes. Na próxima aula a gente vai, ou na próxima aula, então, porque antes da aula do Eduardo eu acho que vai dar aula, eu já marquei com ele. Hoje é dia 2, né? Então, dia 9 eu dou aula. Dia 16, o Eduardo vai entrar dia 23 de novembro e dia 30 de novembro. Eu só não sei, só não sabe se vai aguentar dar 4 horas de aula seguida, porque não está acostumado. Então, ele talvez faça, ele deu 1h30, deu 2 horas no dia 23, ele deu 2 horas no dia 30, e depois, quando retomar, eu deixo mais 2 horas, para ele não fazer tudo de uma tacada só para ele, vai ficar pesado, porque dia 23, estou lá no Ceará. Lá em Fortaleza, e dia 30 em Vitória. É dia 30 em Vitória. Oi? Vai ter lá a Semana da Física do Instituto Federal. Não é na UFC, não, vai ser no Instituto Federal. Vai ser mini curso de Higgs. O cara lá quer Higgs, os alunos querem ver um pouquinho de Higgs e tal. Então vou estar lá. Aí o Eduardo vai dar. O Eduardo é ótimo professor, eu já assisti o seminário dele, ele dá aula super bem, ele sabe muito bem essa gravitação topológica. Então ele pode ensinar coisas interessantes para vocês. Tem muitos problemas em aberto nessa área também. Então é uma coisa, vai ser um adendo muito interessante desse curso aqui, a parte que ele vai fazer. Bom, então a gente se vê, se Deus quiser, dia 9, semana que vem.